Espírito Santo, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Não é pelo muito falar, não é a quantidade do que a gente lê, é a profundidade do que a gente recebe. Tem gente aqui, meu Pai, que está começando na fé agora, outros que já estão há bastante tempo, e a tua palavra não volta vazia. Então que todos sejam alcançados. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Vamos ler juntos o Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então aqui, o salmista, ele está descrevendo que aquele que tem a sua confiança colocada em Deus, essa confiança em Deus o faz como um monte Sião, inabalável e permanente. Inabalável e permanente. A pessoa que confia em Deus, ela é inabalável e ela é permanente. Ela não se abala e ela não dura por um pouco de tempo. Você vê que existem pessoas que começaram na fé na Rua do Tijolo. Depois foram para a igreja dos dois leões, não. Aqui da Ban primeiro, depois dos leões, e hoje estão aqui, inabaláveis e permanecendo. Há outros que durante a sua trajetória de fé foram abaladas por ventos, por tempestades, por tribulações, por desertos, e não permaneceram. Então a confiança mostra a qualidade do cristão. Agora, como nasce a confiança? Onde surge a confiança? A confiança nasce quando a gente conhece. Você não confia em um desconhecido. Se eu ouvir alguém me chamar Cucato e eu não conheço a voz, eu posso até olhar, mas eu não vou. Eu não sei quem é. Eu não confio numa voz de quem eu não conheço. Agora, se eu ouvir a minha esposa falar Cucato, oi, eu vou na hora. É a voz de alguém que eu conheço, logo eu confio. Então só confia em Deus. Não ouvi? Quem conhece. Só confia em Deus quem conhece a Deus. E é aí que a gente entra numa grande questão. Nós temos hoje muitos cristãos, eu colocaria entre aspas, temos muitos evangélicos, crentes da Igreja Universal e de outras igrejas que não conhecem a Deus. Por isso não confiam. Conhecem a história, conhecem a informação, viram filme, viram a série, viram as experiências de outras pessoas, mas ela mesma nunca teve essa experiência com Deus, por isso que é tão difícil para ela confiar. O que é simples para algumas pessoas é complicado para outras. Falar de fé para mim é simples, mas às vezes eu me deparo atendendo pessoas que estão começando na igreja, parece que eu estou falando grego, a pessoa não entende, não entra, ela não consegue confiar em Deus, confiar que Ele vai cuidar de tudo, confiar que tudo vai passar, não consegue. E por que não consegue confiar? Porque não conhece. Então, às vezes o tratamento que Deus nos dá, na hora, o não de Deus dói. Quando Deus fala, espera, não é o que você queria ouvir, porque a gente quer tudo não, para agora não, mudou, a gente queria para agora, o ser humano está cada vez mais imediatista, a gente quer para ontem, de manhã se der, é tudo muito rápido, hoje o mundo não é rápido mais, é instantâneo, e está cada vez pior, o mundo nunca esteve tão ansioso como hoje. Então quando Deus fala, espera, se a pessoa não confia, se a pessoa não conhece, ela se abala. Quantas pessoas que nós temos na igreja abaladas, a fé abalada, o emocional abalado, toda abalada. E por conta disso não vai permanecer, tem data de validade. Por isso o principal
é você buscar isso. Senhor, eu quero te conhecer, porque eu quero permanecer. Aí ele diz mais, leia lá o versículo 2. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de quem? Do seu povo. Desde agora e para quando? Você já viu o Monte Sião na época que isso aqui foi escrito? Assim, o Monte Sião hoje ele é entendido como toda Jerusalém. Mas a princípio ele era só uma parte, e ele foi, porque ele é uma montanha muito grande. E ele foi sendo entendido como, a partir dos anos, como uma extensão maior. Hoje o Monte Sião ele é visto como toda a parte da Jerusalém, mas eu separei uma imagem do Monte Sião na época de Davi. Tudo isso aí é o Monte Sião e o Moriá fica ali também. Olha o tamanho dessa montanha. E a cidade ficava no cantinho dela. Não tinha como ninguém tocar na cidade, porque ela era protegida pelo Monte Sião. O Monte Sião é tudo isso aí, toda aquela colina verde e amarronzada que você está vendo. E ali ficava Judá, no caso. Não dava para tocar na cidade, porque tinha que passar pelo monte. As pessoas que nasceram, o monte já estava lá. Elas morreram e o monte continuou. E o monte está lá até hoje. Assim é Deus com aqueles que confiam nele. Ele vai estar sempre com você, te protegendo, te guardando. Ele vai estar sempre ao seu lado, sempre. Quem já percebeu a presença de Deus quando não tinha mais ninguém? Já? E não foi essa presença que te consolou, que te confortou? Agora, quem não confia em Deus, quem não conhece a Deus, fica sozinho. Aí precisa do pastor, do obreiro, da obreira, tem que conversar com alguém, tem que desabafar, precisa que alguém a estimule. Mas quem tem vida com Deus depende só da sua palavra e da sua presença. Ele continua no versículo 3. Leia alto. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade. Aqui ele está dizendo que o cetro da impiedade, ele tem data de validade. A impiedade, a injustiça, as lutas, os problemas, duram por um pouco de tempo, mas passam. E você tem que aprender a respeitar esse processo. Jesus falou que no mundo nós teríamos o quê? Não ouvi. No plural, aflições, é plural. De um lado, existe a fé abençoadora. É a fé que faz eu vencer. Mas do outro lado tem a fé salvadora, que faz a gente sacrificar. De um lado, Jesus disse que aquele que deixou mãe, pai, irmão, propriedades, vão receber no presente 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Fé vencedora, você vai vencer. Você vai vencer. Amém? Mas do outro lado tem a fé salvadora. É a fé da renúncia. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Que mais? Tome a sua cruz. Que mais? Me siga. Então você vai perder. Agora ninguém falou amém. Na hora da vitória que eu falei, você vai vencer, amém! Mas quando eu falo que você vai perder, ninguém fala amém. Mas você vai perder amigos. Você vai perder amigos. Parentes. Você vai ter que abrir mão de coisas desse mundo. Você vai ter que cortar coisas que te afastam de Deus. Você vai passar por injustiças. Mas saibam, essas injustiças não vão durar. Se você confiar em Deus. Todo o propósito de Deus vem através de um processo. Você quer viver os propósitos de Deus? Quem quer viver? Então você vai ter que passar por esse processo. E muitos desses processos são dolorosos. Vão tirar de você o que não presta. Vão te limpar, vão limpar a sua mente. Quando eu falo que não presta, não é só pecado não. Porque a gente está falando de confiança. Tem gente que confia na própria justiça.
Não, porque eu não tenho tanto pecado, porque o meu pecado não é igual ao do outro. Só essa frase já te desqualifica, só essa frase já é pecaminosa. A Bíblia diz que todos pecaram. Não tem ninguém que escape, não há ninguém que consiga se salvar sozinho. Eu só consigo ser salvo através do sacrifício de Jesus. Amém? Não posso confiar em mim, eu não sou confiável. Não, bispo, mas o senhor é pastor, o senhor é da igreja, o senhor é de Deus. Sou, mas eu tenho um coração. E o meu coração me trai, a minha carne me trai. Bispo, mas o senhor não nasceu de novo? Sim, então há em mim duas naturezas. A natureza divina, obra do Espírito Santo em mim, ele operou em mim, mas existe ainda a natureza humana. Está aqui, você está vendo. Eu como, eu durmo, eu sinto, você também. E é contra isso que nós temos que lutar. E não é fácil, é difícil. Há aqueles que têm que lutar contra inclinações relacionadas ao pecado. Mas há aqueles que têm que lutar contra inclinações relacionadas à religiosidade. Como assim, bispo? Tem uma história que diz que um grande homem de Deus estava sendo tentado pelo diabo. O diabo estava tentando derrubá-lo de qualquer jeito. E tentou com mulheres. E aquele homem de Deus disse, não, eu sou de Deus, eu não vou cair. E venceu essa tentação. Então o diabo veio com poder, com influência. E aquele homem dobrou os joelhos e orou, colocou o rosto no chão e disse, eu sou um homem de Deus, eu não vou cair. E venceu essa segunda batalha. Na terceira batalha, o diabo trouxe dinheiro. Muito dinheiro. E ele se fez cinza e disse, eu sou um homem de Deus, eu não vou cair. No final o diabo aparece para ele e disse assim, olha, eu quero dizer que eu perdi, porque você é um grande homem de Deus. Eu não consigo te derrubar, porque você é um grande homem de Deus. Aquele homem faz assim, ó. É verdade. Eu sou um grande homem de Deus. O diabo dá as costas e vem com um sorrisinho assim. Peguei. A nossa justiça é trapo de imundície, tá? Não esquece disso, não. A sua atitude mais altruísta não vem de você, vem de Deus. Não deixa a sua vida espiritual ser laço. Às vezes há aqueles que elogiam os outros. Olha, que bacana essa palavra, essa reunião, pastor. Olha a obreira. Não, quando isso vier, dobre os seus joelhos. Amém? Nós não somos nada e nunca seremos. Nós não merecemos o céu. Não merecemos o céu. Se não fosse o sacrifício do Senhor Jesus e tudo aquilo que Ele nos oferece, nós não chegaríamos lá. É por Ele. É graças a dele, vem tudo dele. Amém? Amém? Versículo 4. Faz bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Por que Daniel foi lançado na cova dos leões? Porque ele orou. Ele se manteve firme na fé e foi lançado na cova dos leões. Mas essa palavra se cumpriu, Deus fez bem a ele. Lá na cova, Deus enviou um anjo que segurou. Deus faz bem para quem se mantém na confiança, para quem se mantém firme. A sua confiança tem grande galardão. Amém? Guarde isso dentro de você. A sua confiança tem grande galardão. A sua perseverança tem grande recompensa. Então permanece. Tem gente aqui que está sendo bombardeada, pensamentos, situações, injustiças. Fica firme. Versículo 5. Quanto àqueles que se desviam para seus caminhos tortuosos, levá-lo-ás o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Então ele faz um paralelo. Os que se desviam para os seus caminhos tortuosos,